Apesar de pouco conhecida e utilizada pela população, o objetivo da consulta pública é despertar na sociedade civil o interesse para o acompanhamento do serviço público. A consulta pública é uma maneira dos poderes públicos, tanto o legislativo como o executivo, trazer a opinião das pessoas para que eles possam avaliar. Não quer dizer que eles vão seguir aquilo que as pessoas pensam ou querem, mas é uma maneira de aproximar as pessoas. Eu acho muito importante, é mais uma faceta do processo democrático no qual todas as pessoas têm que estar envolvidas nesses processos. Então, sistematicamente, são abertas essas manifestações para que a população leve o que pensa ou os seus anseios. O que me chama a atenção é que, infelizmente, isso é pouco divulgado. Periodicamente, às vezes, a gente vê, está aberta a consulta pública, por exemplo, como agora, tem essa PEC para diminuir o número de membros do Senado Federal. Então, é uma coisa que, de repente, joga-se na mídia e todo mundo fala, de repente some. E ao passo que existem vários outros assuntos que já foram alvo de pesquisa pública e não são divulgados. Eu acho que as pessoas não sentiram ainda a importância disso e reiterando, há uma pouca divulgação disso. É um mecanismo pelo qual o governo estabelece as metas, diretrizes e prioridades da administração pública, assim como as obras e os serviços mais importantes a serem realizados. Isso aí são para dar parâmetros. Por exemplo, há uns tempos atrás teve uma consulta pública sobre a questão do aborto, né, até a 12ª semana. Foi pouco divulgado, teve uma manifestação muito grande e esse processo está parado lá no Congresso, né? Então, às vezes eu entendo isso, por exemplo, no caso do Legislativo. Às vezes é uma maneira, assim, por exemplo, de só dar uma satisfação e também depois eles fazem o que eles querem, né? Por exemplo, na área do Executivo, eu acho que as coisas são mais eficientes. As agências reguladoras se valem muito disso, né? O Ministério também, né? Então, são dados pareceres, as pessoas vão lá e se manifestam, né? Às vezes com sugestão até de mudança de textos de lei que já estão lá ou de textos de decreto. Eu acho isso fundamental para a democracia e gostaria que isso fosse mais exercido por todos nós, mesmo na nossa esfera municipal. Acho que aqui também a gente tem que começar a pensar, abrir espaços para que o cidadão possa se manifestar. Nós não podemos mais deixar que meia dúzia de pessoas decidam tudo o que se faz aqui nessa cidade, ou no país, né? Então, tem que dividir isso, tem que dividir as responsabilidades e ver aquilo que são os anseios da população mesmo. E como você disse, né, mesmo que às vezes a sua opinião não é acatada, mas é uma forma de você estar participando ativamente da democracia, né? E além disso, está sendo informado também sobre tudo que está ocorrendo aí nesse meio político, né, executivo, legislativo. Sim, o princípio democrático é você se sujeitar à manifestação da maioria. Eu posso me manifestar numa pesquisa pública, mas o meu entendimento não ser acolhido. Mas isso, né, eu tenho que entender como um processo normal. A democracia pressupõe isso, eterna discussão, e você entender que não é que tem o desejo da maioria que deve prevalecer, mas você tem que se manifestar. O que a gente vê, a gente paga um preço muito grande pela omissão. Poucas vezes, falando de mim agora, Flávio Karsten, poucas vezes na minha vida eu tomei algumas atitudes, em termos municipais mesmo, de situações corriqueiras, de se manifestar, de se envolver em grupos de representação, de órgãos de classe. Eu acho que isso foi um erro, a gente não pode deixar. A gente paga um preço muito grande pela omissão. E ontem ainda ouvi uma frase que diz assim: o preço pago pelos que não gostam da política é ser governado por aqueles que gostam. Então a gente tem que participar. É a democracia. Nós temos que entender a responsabilidade que é viver numa democracia e cobrar e respeitar as decisões. Para aqueles que querem participar, podem entrar no site www.brasil.gov.br/consultas
públicas. Lá está disponível uma lista com todos os portais dos órgãos estaduais, federais e as agências reguladoras.